Muito boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando aqui na Vinha FM 91.9, mais um programa Mesa dos Notáveis. Hoje vamos falar sobre adoção e controle de animais abandonados. Mesa dos Notáveis tem produção de Luiz César Agapito, mesa de áudio de Edinaldo Maurício, apresentação de Luiz Alberto. Nos grandes centros urbanos, constantemente nos deparamos com um problema que já é visto como algo normal para a maioria da população: donos de animais domésticos que os abandonam à própria sorte. No Brasil, mais de 20 milhões de cães vivem nas ruas e 70% acabam em abrigos todo ano. Infelizmente, aproximadamente 90% nunca encontram um lar, e esta é a realidade que a maioria das ONGs envolvidas em projetos de adoção e acolhimento esperam reverter. O Centro de Zoonoses das grandes cidades brasileiras cada vez mais incentivam e promovem programas de adoção como forma de amenizar o problema. Há ainda a questão de castração química, que se torna uma alternativa, mas nem sempre bem aceita, de controle do crescimento da população, principalmente canina, nas grandes cidades. Ainda há os animais de grande porte que, em cidades como Goiânia, vemos constantemente circulando pelas ruas, tais como equinos e bovinos. Para discutirmos as melhores formas de informar, instruir e direcionar a população para colaborar para que estes animais não sofram maus tratos e consigam sair das ruas, o programa Mesa dos Notáveis hoje traz especialistas que nos mostrarão como poderemos adotar, acolher e cuidar de animais abandonados. O que acontece no mundo e muitas vezes bem perto de você é discutido no Mesa dos Notáveis, ao 12:30, na Vinha FM. Convidados bem preparados e suas opiniões inteligentes. Participação de especialistas em diversos assuntos e dos pastores da videira, Igreja de Vencedores. Mesa dos Notáveis, o programa que valoriza o conhecimento. Apresentação Luiz Alberto. 91.9 Vinha FM, a rádio gospel para quem quer mais. Compondo Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM, nós convidamos a Meibel Veríssimo, que é artesã, comerciária e realizadora do grupo AMAN, um grupo de proteção aos animais abandonados. Meibel, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz, boa tarde, ouvintes. Nós aqui agradecemos a oportunidade e vamos fazer o melhor para esclarecer a população sobre a questão do abandono animal. Ok, nosso muito obrigado também à presença da Sejane Lousa. A Sejane, que é empresária e também membro do grupo AMAN. Boa tarde, Sejane. Boa tarde a todos. E compondo também o nosso Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM, o Wanderson Alves Ferreira, ex-professor e sócio da Clínica Veterinária Coiote, hoje vice-presidente da Anclivepa Brasil. Falei correto o nome e a que se deriva essa sigla, Wanderson? Boa tarde a todos, boa tarde Luiz e todos os demais componentes da mesa, aos ouvintes. Eu quero parabenizar inicialmente a iniciativa, porque é sempre bem-vindo um programa como esse. E a questão da Anclivepa é a Associação dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Então eu formou essa sigla, né, com um nome meio diferente, todo ruim, a pronúncia não é tão boa. Mas a ideia foi fundada já há 50 anos, essa associação no Brasil, e temos hoje a principal associação de veterinária brasileira hoje é essa, a Anclivepa. Obrigado, Wanderson, pela sua presença também. Com a gente, compondo Mesa dos Notáveis, o Heitor Pires, que é proprietário do Canil Caraíbas, especialista em comportamento, adestramento de animais e treinamento de cães farejadores. Heitor, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de vir. A gente espera esclarecer aí
o que a gente puder ajudar na parte de comportamento. O programa de hoje promete bastante também. Você que é apaixonado por animais, gosta de animais, ou conhece alguém que tem animal em casa, ou gosta de animal, ou gostaria de ter animal, liga para essa pessoa, chame para essa pessoa, peça para ela nos ouvir agora, aqui no Mesa dos Notáveis da sua Vinha FM, no programa Mesa dos Notáveis, a nossa frequência é 91,9, ou então através do nosso site www.vinhafm.com. Compondo o nosso programa hoje também, o Leonardo Vieira, que é especialista em comportamento e adestramento. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pela presença. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu também trabalho no Canil Caraíbas juntamente com o Heitor. E estou à disposição para poder ajudar a esclarecer um pouco a população sobre a questão em pauta. Fechando o nosso Mesa dos Notáveis, a Fabiana Cristina Oliveira Moraes, de Oliveira Moraes, que é vice-presidente da ASPAM, a Associação de Proteção e Amiga dos Animais. Não é isso, Fabiana? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui. Nós também estaremos esclarecendo todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigada. Com relação aos dados que nós passamos no início, a quantidade de cães que vivem nas ruas do Brasil e a quantidade de cães que vão para os abrigos, vocês concordam com esses dados? Eles estão corretos? Quem poderia falar primeiramente sobre essa questão? Wanderson? Sim, Wanderson. Eu não sei como basearam essa pesquisa, mas a gente sabe que no Brasil tem aproximadamente 30 milhões de cães e 16 milhões de gatos. 30 milhões de cães, 16 milhões de gatos. Então eu não acredito que 20 milhões estejam na rua, né? Seria o caos, né? Eu não sei a quantidade que tem, vocês devem ter uma ideia mais precisa sobre isso, mas 20 milhões eu tenho certeza que não é. Tem uma pesquisa feita pelo Sindan, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica, que fala que tem no Brasil em torno de 25 milhões, que as pesquisas também não batem bem, mas que tem 25 milhões de cães nas classes A, B e C, que são as classes que consomem, né? Eles excluíram as classes D e E, pelo baixo consumo e talvez pelo abandono também dos animais. Mas nessas três classes, que são as principais, segundo dados dele, tem 25 milhões de cães. E o outro dado que a gente tem, que é a estatística da Anfalpet, que é a Associação dos Fabricantes de Ração, de Alimentos, né, PET, é que tem 30 milhões de cães e 16 milhões de gatos. Esses dados, eles se referem a consumo, é isso? Não, é a população existente. População em geral. Existente. Na verdade, a estatística que tem no mundo é um animal para cada 4 pessoas, 5 pessoas. Então, em torno de 20% a 25% da população humana é de animais, juntando cães e gatos. Nos países mais desenvolvidos tem mais gatos do que cães. No hemisfério norte tem mais. Então, na Europa e nos Estados Unidos tem 60% da população animal é de gatos e em torno de 40% de cães. E no Brasil, por que você acha que é o contrário? É questão talvez de ritmo de vida, a educação também. Lógico que todo país, todo lugar tem problemas, né? Na Europa também tem animais abandonados. Mas a gente sabe que um gato, ele vive num ambiente pequeno, com uma bandejinha para ele fazer as necessidades fisiológicas, uma outra bandeja com comida, ele fica lá 3, 4 dias sem perturbar ninguém, sem problema nenhum. E o espaço é um problema nesses países, né? Na Europa principalmente. É diferente se você morar em casa, onde você tem que ter um cão, numa casa é o ideal, vamos dizer assim, um espaço e tudo mais, para você poder proporcionar para ele uma condição de vida boa, um bem-estar adequado. Então aqui no Brasil nós temos muito espaço e também talvez a questão da cultura. O gato também é um animal meio místico e então de maneira que a gente tem mais gatos do que cães. Se bem que bem crescido, mas ainda é bem diferente a população. Seria correto acrescentar o dado da segurança? Vocês que trabalham com adestramento de cães, é sabido, como disse o Wanderson, a Europa tem mais dificuldade com espaço do que no Brasil. O gato se adapta em condições de menor espaço e o cão precisa de mais espaço. Talvez esse seja um dos motivos do Brasil também ter mais cães do que gatos. Mas também a Europa não tem o problema de segurança pública que nós temos. E parece que a imagem do cão também está aliada à segurança pública. É correto afirmar isso?
Eu acredito que com certeza Sim, Heitor e Leonardo, fique à vontade para responder. a grande maioria dos cães de grande porte são usados como cães de guarda nas residências, empresas e etc. Com certeza. Eu mesmo tenho 2 cães em casa e não tenho nenhum gato. E também o cão, não só porque a gente gosta de animais, porque os meninos gostam, mas também está aliado a essa imagem da necessidade da segurança que temos. É correto isso, Leonardo? Eu acredito que também é uma questão cultural. O cachorro, ele se relaciona... Ele é um animal de matilha, né? Ele tem a necessidade grande de viver em grupo. Então, ele acaba se adequando mais a necessidade, vamos dizer assim, das pessoas de passar o dia todo trabalhando fora e chegar em casa e ter um animalzinho ali para dar atenção. E o gato já é um animal mais independente, né? Então, acredito que por causa disso. É uma questão cultural mesmo. Sim, o Wanderson gostaria de fazer um acréscimo? Fique à vontade. Sim, concordo com ele, falou bem aqui a questão do gato e do cão. O gato também, por outro motivo, quer dizer, o cão, para ele ficar sozinho, muitos dias num ambiente pequeno, ele perturba os vizinhos, ele late, ele não fica, né, o gato não, o gato é um animal muito mais sereno nesse aspecto, ele não perturba ninguém, ele fica na dele, ele não é tão ativo quanto o cão, o cão você fala com ele responde na hora, vem na mesma hora. O gato é meio telefone celular, você chama ele olha, depois eu falo, depois eu ligo, depois eu dou atenção. Então ele não é do tipo imediatista como o cão, né? Não, igual ele falou, o comportamento dele é muito diferente. Em compensação, o cão no período de cio é bem mais tranquilo do que o gato, né? Porque o gato em período de cio, como incomoda a vizinhança também, né? Mas a fisiologia dos animais aí não pode mudar, né? Então... Com relação ao abandono, você disse que na Europa também temos casos de abandono. Agora, quais são as principais causas de abandono de animais no Brasil? Se a Fabiana quiser também dar a sua opinião, fique à vontade. Eu gostaria de ouvir vocês também. Sim, infelizmente, as causas de abandono dos animais, principalmente os cães e os gatos, são as mais banais possíveis. Em primeiro lugar, a pessoa ela não tem certeza se ela quer realmente ter um animal, então ela opta por comprar ou então por adotar um outro animal, um animalzinho, leva para sua casa e depois que esse animal muitas vezes cresce, ele já não está mais filhote, bonitinho, ou então se ele começa a latir muito, ou se ele começa a precisar de mais um pouco de atenção, infelizmente, muitas vezes eles são mal interpretados e os donos abandonam. Então, assim, são vários motivos. Por motivos de mudança, por motivos que as fêmeas muitas vezes ficam prenhas e não tem destino para esses filhotes, e aí esses filhotes são encaminhados também para o abandono. Então, as causas são muitas, são inúmeras, e eu concordo que isso realmente é uma questão cultural, sim, porque as pessoas não têm ainda consciência de posse responsável, que é o principal que nós devemos ter em relação a toda essa questão que vai ser tratada aqui. E nós acreditamos que, infelizmente, se não temos uma política, um sistema que trabalhe em favor de coibir o abandono e os maus tratos, nós não temos condição alguma de colocar isso para as pessoas e exigir que elas façam. A gente tem isso aí, na realidade, tem que ser um mecanismo feito em conjunto, mas que tem que ser trabalhado e tem que ser levado de que o abandono é crime, sim, tá? É crime de maus tratos, previsto no Código de Lei Federal, que está dentro da Lei 9.605/98. Então, nós temos que estar atentos até para essas coisas também, porque, de repente, uma pessoa está abandonando e ela não sabe que ela está cometendo um crime nesta proporção.